Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções, no nosso vídeo de análise dos destaques da semana. A gente faz isso todos os dias, mas uma vez por semana, no final, ou sábado ou domingo, depende da disponibilidade, eu faço isso para o que houve de destaque do semanal, para o pessoal dar uma olhadinha. Aí na tela estão os meus livros disponíveis nesse site aí à venda. Tá? Alguns deles estão disponíveis na Amazon, nas Americanas enquanto estiverem abertas, em outras livrarias. Mas, se vocês puderem comprar aqui no Clube de Autores, para mim sempre é melhor, porque eles pagam os autores melhor. As outras empresas são muito bacanas. Quando eles dão um desconto, eles não dão desconto no dinheiro deles, não. Eles dão desconto no nosso. Ah, então vamos tirar 10% do livro. Beleza. Eles ganham a mesma coisa, tiram 10% do meu. Então, quem puder colaborar, comprando aqui, sempre melhor. Vários livros à disposição para você enriquecer a sua cultura de mercado financeiro. Bom, vamos falar. Eu não ia falar de Prio, mas Prio, como Prio fica aqui na minha tela, eu vou falar de Prio. Ela não é um dos destaques da semana, mas vai ficar sendo porque está na tela. Prio, que vinha depois. Esse dia aqui, o dia 12 não, o candle número 12, ele deu um belíssimo trade. Saiu uma notícia, o negócio da Shell, então impactou, ela deu uma sacudida violenta, veio na média de 200 dos 15 minutos no intraday e chegou na média de 9 do diário. Depois disso, um inside bar, tá? Mas o movimento anterior era de subida, inside bar, movimento de subida, você compra quando rompe. Então muita gente comprou esse candle número 14, que também chegou a bater na média de 9 e depois subiu. Tá? Um belo candle, volume alto e agora ontem, né, mais um belo dia de tentativa de jogar para baixo, mais uma subida forte com grande volume. Chama atenção, tá? O fato de que ela vem no alargamento, tá? Eu sei que a maior parte das pessoas gosta de trabalhar nessa congestão, mas ela vem nesse alargamento que foi desenhado aqui atrás e agora ela está lá na parte de cima do alargamento e na máxima histórica. Ah, não, não chegou na máxima histórica ainda. A máxima histórica é aquela linha lá em cima, mas está pertinho. Tá? Então, muita atenção quem está comprado em Prio por conta disso. Tá? Esse alargamento aqui não é para ser ignorado. Alargamentos são figuras difíceis de operar, figuras gráficas difíceis de operar, em que geralmente se vende isso e se compra isso. Olha a distância que tem essa boca aqui. Ó. Aqui era curta, e aí deu o resultado. Né? Bateu ali, bateu aqui, mas foi a montagem do negócio. Depois disso, ele não chegou a encostar dos lados, mas está chegando perto. Muita atenção quem está comprado em Prio. Tá? Formou um pivô de alta? Firmou um pivô de alta nisso, no Candle 14. Muita atenção. Então pode ir para onde? Se você ignorar o alargamento, completamente, você quer ignorar o alargamento, você faz a projeção do pivô de alta aqui, tá? Já fechou acima do 112 e o preço inicial para começar a sair seria em 44,57. Tá? E o preço final desse movimento, em teoria, está lá quase em R$ 48, o que dá ainda uma subida bastante significativa. Até esse ponto são 10% mais ou menos, e até aqui em cima quase 20%. É uma brutal subida potencial ainda para o ativo. Tá? Então, quem está comprado e não opera alargamento, não vê alargamento, não quer saber de alargamento, o cara quer só operar análise técnica clássica, e análise técnica clássica eu não vou tirar meu alargamento ali não. Análise técnica clássica opera basicamente pivôs, né? E esse aqui é um pivô de alta, indubitavelmente. O cara está projetando esse troço lá em cima, certo? No semanal, que é o que nós estamos fazendo aqui de análise, observa que isso aqui, ó, veio uma subida, tem vários zigue-zagues aqui, uma subida. Isto é um fundo arredondado, tá? E fundos arredondados, quando são rompidos, e foi rompido pelo candle desta semana, tá? Eles tendem a ser projetados para cima. Então você projeta o fundo arredondado daqui até aqui, projeta ele para cima do fundo arredondado. Aqui. E o outro dava 44 e 48. Esse aqui, só pela projeção do fundo arredondado, dá em 47. Então, outra forma de fazer projeção de preço, uma vez que houve uma figura gráfica que foi rompida. Essa é uma figura gráfica clássica, conhecida, e o potencial pelo semanal por esse fundo gráfico é jogar lá para 47. Lembre-se, há o topo histórico no meio do caminho. Tá? Não é assim, porque eu faço o meu planejamento e jogo lá e seja o que Deus quiser. Pode ser assim se você estiver trabalhando para longo prazo. Pensa o seguinte, um cara que esteja trabalhando para daqui a 4 meses, 5 meses,
Ele pode se dar o luxo de ver isso aqui, fazer o que aconteceu na outra vez. Ó. Veio, subiu, anda de lado, retrocede um tempo, mas depois vai. Isso poderá acontecer, por exemplo, aqui. Ele vem, tem dificuldade, retrocede, faz isso aqui e vai. Tá? Então, mas o cara tem tempo. Para o cara que está fazendo trade curto, uma semana, 5 dias, dias aqui, 2 semanas, se ele está trabalhando no semanal, né, 2 semanas, talvez 3, ele não tem esse prazo. Muitas vezes ele vai tomar um stop antes. O cara que está trabalhando projeções muito longas no tempo, ele também não pode ter stops curtos. Ele vai ter que jogar um stop dele lá para baixo. Ele não pode ter um stop curtinho. Você está entrando aqui, botar o stop imediatamente aqui. Não, porque uma oscilada como essa, ó, tira o cara do trade. Isso é uma volatilidade só. E PRIO é um ativo muito volátil. Então, você fazer coisas como essa, muito cuidado, tá? Não botar o stop curto. Vai jogar no longo prazo? Beleza, isso aqui dá jogo, mas para longo prazo. Curto prazo, eu faria compra? Não. Volto a dizer, mas você está perdendo lucro. Deixo de ter lucro, mas não arrisco meu capital. A minha principal função como trader é preservar o meu capital. Ter lucro é secundário. Campos, que absurdo. É exatamente assim que funciona. Se você correr atrás de lucro, ignorando os riscos para o seu capital, você vai ficar sem o capital. Tá? Você vai ficar sem o capital. O seu principal objetivo é preservar o seu capital. Ganhar, se der. E aqui não é aquela posição que eu faço, estou confortável entrando. Não ficaria. Não fico confortável entrando nessa posição de jeito nenhum. Mas a gente fala aquilo, né, que tem no gráfico. O gráfico tem isso e projeta para lá e ponto final. Lembre-se, tem o topo histórico no meio do caminho. O ativo que a gente ia ver é a indefectível Gafisa, né, que está fazendo essas movimentações aqui do vem perder tradicional, vem perder dinheiro comigo, não foi por falta de aviso. Tá dando uma subidinha e vai dar um novo trade para mim. Tá? A hora que ela subir por aqui assim, eu vendo de novo. Tá? Por quê? Porque o ativo vem morrendo há um tempão. Houve uma notícia, sim, houve uma notícia de mudança no capital societário da empresa, mas, cara, não descobriram petróleo, ouro, urânio, nada disso. Não houve nenhuma, assim, ganharam uma herança de uma tia rica. Não, nada disso aconteceu. Tá? Só houve mudança do capital, saída de um sócio, que devia ser muito ruim, né? O sócio devia ser considerado um sócio horroroso para fazer isso aqui quando o cara sai. Né? Um sujeito pesado. Tirar o peso, o troço decola, né? Mas isso aqui para mim é o tradicional vem perder dinheiro comigo. O papel tenderá, na minha opinião, a buscar ou um retorno para o seu preço anterior, aqui embaixo, tá? Ou uma acomodação intermediária por aqui. Tá? Então você pode trabalhar aí, fazer uma média disso para aqui, um peso 3, mas não acredito que ele fique trabalhando nos 18, 19, 20, 25 reais para médio e longo prazo. Então, dá a possibilidade. Quem não. O aluguel, aqui agora já deve ter voltado a ter aluguel. Mas estava ruim, tá, de alugar para vender. Não tinha BTC, não tinha possibilidade de você fazer. Então, não tinha o que fazer, o cara não podia fazer, podia no máximo fazer day trade, porque aí acontece, né? Mas quem está de fora, eu aconselho a não ficar dentro do ativo, tá? Porque comprar, vou comprar porque agora ele volta para o céu. Muito cuidado, isso aqui ainda dá um repique. É muito comum nesse padrão de vem perder dinheiro comigo, haver essa movimentação, aí o cara desova tudo que ele comprou, tudo que ele acumulou mesmo e joga o pepino na mão da rapaziada. Mas a ganância extrema das pessoas faz com que elas achem que isso aqui vai voltar a valer 400 mil por cento para cima. E o povo vai comprando. Então tá cheio de gente encalacrado nesse negócio. Para o cara vender, alguém tem que comprar. Lembre-se disso. Não tem em ações, o cara não destrói a ação. Em opções, por exemplo, você simplesmente desfaz o trade. Eu quero comprar uma opção. O market maker cria a opção para você. Em ações, não. Em ações, as ações existem. Ela existe. É como se tivesse uma folha de papel. Eu só transferi de mim para outra pessoa. E se essa pessoa for desfazer o trade, ela vai transferir dela de volta para mim. É uma folha de papel que existe. Então, para cada trade em que alguém compra, alguém tem que vender. Se o cara está vendendo e ele tem para quem vender, ele tem para quem vender porque alguém está comprando.
Muito frequentemente isso gera um repique. Tá? Por quê? Porque pensa o cara, vamos dizer, vamos supor, supondo, assim, isso é claro que isso não existe, galera. Isso é tudo imaginação da minha cabeça. Sou uma pessoa com a mente pervertida. Supondo que alguém foi acumulando Gafisa durante um tempão, tal, porque ele já sabia que ia acontecer uma coisa assim, e, e aí quando essas notícias acontecem, acontece uma movimentação. Mas supondo que uma mente malévola tivesse feito isso, de acumular as ações durante esse tempo. Perfeitamente. Conforme isso aqui começou a subir muito forte, essa mente muito malévola, inexistente, não acontece, não é realidade, é apenas obra de ficção da minha cabeça. Ela começa a vender alucinadamente, devagar, mas constantemente, o que ela acumulou ao longo de muito tempo. Aí ela vai vendendo, vendendo. Tá cheio de otário comprando aqui, crente que vai ficar multimilionário num movimento só. E o cara começa a vender. Chega um certo ponto que o cara já fala: bom, já subiu pra cacete, agora eu vou desovar essa porcaria. E o cara cepa o dedo e vende mesmo com pressão. Na hora que ele começa a vender com pressão, o número de compradores não mais bate com o número de vendedores. Ele começa a ter que vender por um preço mais baixo. E algumas pessoas que compraram aqui começam a ver que o book de compra, ou melhor, que o book de venda começou a engrossar. Aí o cara olha e fala assim: pô, pera aí, agora está começando a ter muita pressão vendedora. E o cara começa, que está comprado por aqui, fala assim: não, eu acho que já é hora de sair. Só que do outro lado não tem mais tanta gente comprando, porque a galera foi comprando aqui. Ele começa a ter que vender por um preço bem mais baixo do que ele gostaria. É onde ele encontra um comprador. Ah, eu quero vender a 30, mas não tem ninguém querendo comprar a 30, tem a 27, o cara vende a 27. E o preço começa a socar para baixo, começa a socar para baixo, começa a socar para baixo. Adivinha quem é um dos caras que vai começar a querer comprar aqui? O cara que estava acumulando antes, ó, esse aqui. Ó. Por quê? Porque, ponto número um, ele tem capital. Ninguém faz isso aqui sem capital. Mas isso tudo é no ramo da ficção, tá, galera? Isso não acontece. Podem olhar o mercado e vocês vão ver que isso aqui acontece mais ou menos uma vez por mês em algum ativo, mas é tudo obra de ficção. É igual a Agatha Christie, publica um livro por mês, sabe? Tudo ficção. Aí quando chega por aqui, o cara começa a recomprar. Recomprar, recomprar. Por que ele quer recomprar? Porque ele ganhou pra cacete aqui, mas ele ainda pode ganhar mais, né? E pagar mais, por que não? Tá cheio de otário querendo comprar um negócio, tá cheio de trouxa querendo enricar rápido no mercado. Então o mercado é uma festa para quem quer ficar rico rápido, não é? Pensa todo mundo que comprou aqui nessa fase e olha o volume. Quanto dinheiro essa gente toda perdeu? Porque todas essas barras aqui de compra azuis, gente comprando, muito volume, não tem equivalência do outro lado no mesmo volume de gente vendendo. Aqui, ó. Não tem. Então, tá cheio de gente com esse troço na mão. Aí o cara vai, compra, 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 tá comprando. Agora, vem mais uma notícia, vem mais uma movimentação, uma compra violenta. Aí, de repente, aparece aqui uma compra daquela brutal. O cara bota aqui: eu vou comprar 1 milhão de ações a R$ 12. Ele não tem a menor intenção de comprar 1 milhão de ações. Mas ele bota a ordem lá, e aí todo mundo olha e fala: cacete, entrou uma ordem de 12 milhões, vamos dizer, a R$ 13. Bom, todo mundo que quiser comprar a ação e botar a ordem a 12,95 não vai ser preenchido. Tem uma ordem a R$ 13 de 1 milhão de ações. Pô, eu quero comprar a ação, então eu tenho que botar o preço acima de R$ 13. Senão não vai ser preenchida a minha ordem. Então eu boto a ordem acima de R$ 13. 13,1. Aí tem um outro cara que fala: pô, mas eu também quero comprar. Ele vai botar 13,2. Ele vai botar, e a ordem do cara de 1 milhão tá lá, nos 13. Tá? E a pessoa que quer comprar tem que começar a comprar acima. Só que ele já comprou. A ordem de 1 milhão é só para mostrar para a rapaziada, falar assim: ó, daqui para baixo o preço não passa. Uhum. Pois bem, ele comprou muito aqui, começa a ter pressão compradora, porque todo mundo que quiser comprar é obrigado a comprar acima da ordem do cara. Isso é só uma forma de fazer numa obra de ficção, tá, galera? E aí esse preço dá uma puxada aqui para 16, 17, afinal de contas, quem estava aqui no prejuízo fala: vou fazer um preço médio, o troço tem potencial para subir. Faço um precinho médio, eu tenho, sei lá, 1.000 ações, compro mais 1.000, jogo o meu preço. Quando chegar no meu preço, aí isso aqui começa a subir. Daqui a pouco aquela ordem de 1 milhão some do book e o cara começa a desovar aqui em cima. Aí entra um volume vendedor violento e o troço desaba. Então muita atenção para esse padrão totalmente ficcional. Isso não acontece. Se vocês estudarem aí muitas ações da bolsa, vocês vão ver que isso aconteceu uma porção de vezes, mas sempre como uma ficção.
Tudo isso que eu estou falando é ficção, não acontece, tá bem? Sugestão. Fiquem atentos para o movimento para potencial venda. Se isso aqui subir, fique procurando para potencial venda. Muita atenção nisso. Bom, no diário deu uma subidinha, foi a maior subida da semana com 13,84, tá? Mas quedas aqui, antes de ter a maior subida da semana, ela tinha tido, vamos dizer aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ela tinha caído de 16%. Aí agora subiu. E vamos dizer na outra semana, olha que beleza. Na semana anterior, essa foi a semana atual. Olha a semana anterior quanto que ela caiu. Ela tinha caído simpáticos 49%. Então, muita atenção nesse tipo de movimento. Gafisa, olhando pelo semanal, vinha um movimento de queda eterno. Isso. De repente saiu a tal notícia que eu mencionei, e aí ela dispara com direito a gap e tal. Foi na média 200, sentiu a pressão, e aqui, meu irmão, aqui, olha, pensa quanto que foi vendido nisso aqui, ó, nessa região aqui em cima. Pensa o cara que estava acumulando isso aqui, ó. Quanto que ele vendeu? Ah, umas festas, uma alegria. Mas, óbvio, não, isso não é mancomunado, isso não é pensado, isso é tudo apenas. Campos, você é uma pessoa muito ruim de pensar isso. Olha aqui o movimento, fez esse candle, tentativa de subir, pressão vendedora, quando sobe, a pressão vendedora, a perda da mínima aqui, cara, traz esse troço aqui para baixo. Então, no semanal, é muito mais até gritante do que aqui. Mas aqui ainda vai acontecer. É muito provável que isso aconteça aqui, uma subidinha, tá? Aqui para 15, 16 reais e depois, meu irmão, depois vem o negócio para baixo. BBAS é o segundo destaque da semana, com subida de 12%. Assim como a Petro, estava muito descontada. A Petro, por exemplo, subiu 7% essa semana. A BBAS, que é uma outra estatal, que o pessoal achou que ia virar manteiga de cacau, né, ou manteiga de amendoim. Por quê? Porque o viés político da galera influenciou tremendamente todo o negócio. Uma tolice. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Não opere no mercado com viés político, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja de cabeça para baixo. Não opere no mercado com viés político. Opere os gráficos. Esquece o que você acha sobre política. Opere os gráficos. Tá? Eu fico pensando em quem tirou o dinheiro do país naquele terrorismo todo que aconteceu no final do ano. Uma galera absurda vendeu todas as ações que tinha, tá? Vendeu tudo e comprou dólar e tirou o dinheiro do Brasil. Então os caras venderam as ações aonde? Aqui, ó. Venderam aqui. Vou botar o Ibovespa aqui para o cara. Ibov. O cara vendeu as ações aqui, ó, final do ano. Que triste. O cara vem comprando ações, sabe-se lá onde, ó, aqui, o cara vendeu tudo aqui. Zerou. E comprou dólar. Vamos ver o dólar? Tá aqui o dólar. Observa que isso aqui foi em meados de dezembro, tá? Onde estava o dólar em meados de dezembro? Meados de dezembro o dólar estava mais ou menos por aqui, ó. Depois disso ele já deu uma subidinha, mas ó, olha aqui, ó. O cara comprou dólar e mandou para fora. Ele pagou, sei lá, 5,30, 5,40 no dólar. O dólar já chegou a bater quase em 5 reais esses dias. Cara, operar com viés político é péssimo, é péssimo. É uma das piores ideias que as pessoas podem ter. Essa galera que fez isso, quando cair a ficha, se o cara fala, putz, era só conversa fiada e eu caí nessa, e fala assim, bom, agora ou eu deixo o dinheiro fora, ou eu trago de volta para o Brasil com um belíssimo prejuízo. Prejuízo ele já está tendo, mas ele pode piorar o seu prejuízo ainda. Bom, BBAS, durante a semana, durante esses últimos dias, ela tinha feito o fundão lá em dezembro, naquela época que eu falei que o povo estava vendendo as coisas. Fez um movimento para cima. Essa profundidade que foi grande, como aconteceu também com a Petro, tá? E com o mercado em geral, com vários ativos, houve uma queda muito profunda aqui no meio. Petro eu falei, mas eu não acho que era Petro. Não, Petro também. Mas, cadê o BBAS? Tá aqui. Então, vários ativos fizeram essa queda muito profunda, que foi muito acima daquilo que a gente esperava, mas recuperaram. Recuperaram, novamente dificuldade para passar, pivô de alta. Olha, pivô de alta feito com esse movimento aqui. Isso é um candle de ignição, olha. O troço estava parado. Veio um candle com volume grande. Isso é um candle de ignição, é para o cara comprar.
Além do candle de ignição, logo em seguida vem um gap. Gap, gap de ignição, né? Aí o cara fala assim, putz, não participei. Todo mundo quer comprar. Todo mundo quer comprar, o ativo dispara para cima com um brutal volume. Tá? E agora, onde que vai parar isso? Bom, agora ele tem essa região de resistência aqui, mas não é assim aquela Brastemp que eu falaria, não faria mais negócio. Aqui, tá, observe a linhazinha preta pontilhada lá no cantinho em 41,61. Esse aqui seria um preço nessa região entre 40, aqui perto de R$ 41 e uns trocados. Sim, eu ficaria mais atento em relação aos trades. Eu não ficaria muito satisfeito de fazer trade já nessa região, porque é um potencial para alvo. Vamos trabalhar em termos de pivô, fazendo a projeção. Pivô, 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 tá aqui. Dessa pernada. A pernada está mais ou menos aqui, né? Já bateu os 200%. Então, 161 foi aqui, 200 está ali. O que você faria, né? Eu não opero o Banco do Brasil normalmente. Se eu tivesse operado, eu teria saído com uma boa parte aqui. Teria saído com uma outra grande parte aqui. Vamos dizer que eu tivesse 1.000 ações do banco. Teria saído aqui, vamos dizer, com umas 600, 500 ou 600 aqui. Umas 300 aqui. E deixaria 100 ou 200 para uma tentativa de buscar mais acima, mas trazendo candle a candle, tá? Candle a candle. Talvez, eu muito provavelmente teria sido estopado aqui, porque se eu tivesse vendido as 500, vamos dizer, eu tinha 1.000, vendi 500 no preço. Eu puxo o stop para essa mínima. Observa que no outro dia eu teria sido estopado. Teria saído basicamente no mesmo preço, pouca diferença. Teria saído e teria perdido essa subida. Faz parte da vida. Nenhum problema nisso. Ah, poderia comprar novamente? Eu não compraria, porque onde seria a compra? Na superação desse candle. Tá? Já muito pertinho. Poderia ter comprado. Ainda tinha um espacinho entre isso e isso, ainda tinha 2%. Poderia ter comprado mais aqui. O mesmo número que eu teria sido estopado, poderia ter comprado e estaria no trade. É possível. É possível. Só na hora mesmo para ver. Em suma, isso aqui tem cara de que vai parar? Não, nenhuma cara de que vai parar. Tá? Para não dizer que não tem 100%, não tem cara de que vai parar, tem um gapzinho aqui, ó. Mas muito pequeno, mas com um belo volume. O que ainda não é especialmente grande, então não me chama a atenção como exaustão. Não me chama a atenção como exaustão. Eu ficaria atento só a ir puxando isso aqui para mínimas. Tá? Para mínimas, porque isso aí está um movimento muito bacana, mas a qualquer momento é sempre uma movimentação tão poderosa assim, é sempre possível uma correção. A distância da média de 20 é que é muito grande. Tá? Observa a distância, a média de 20 está em 35, o preço está em R$ 40. É uma distância bastante grande e aqui não enseja a compra. Estou pensando em comprar. Não, não. Se você está pensando em comprar, não seria o caso aqui. Poderia ter comprado esse candle, porque estava exatamente no FIB, perdeu e você compra aqui em cima para voltar no movimento. Mas entrar no movimento aqui, acho extremamente temerário. Extremamente temerário por essa distância. Tá? Tem alvo não, tem uma resistência aqui, ó, nessa região de 41 e pouquinho. Ainda tem espaço? Tem. Mas eu ficaria muito reticente, eu não faço esse tipo de compra aqui. Pelo contrário, eu começo a procurar um sinal de venda. Se der um sinal de venda significativo, eu começo a pensar em vender esse nível para retorno na média de 9. Do ponto de vista semanal, observa que o ativo ele tinha feito uma subida muito forte ano passado do Banco do Brasil, em função também de uma modificação na política de dividendos da empresa. Então eles começaram a pagar dividendos muito altos, muito acima do que era tradicionalmente pago pelo Banco do Brasil. E isso trouxe muita gente para o banco, para o ativo, e aí veio a parte das eleições, aquilo que a gente já falou e tal. Mas observando aqui do ponto de vista semanal, fez o fundo lá no mês de dezembro, voltou para essa região que era basicamente uma congestão, olhando pelo semanal fica mais claro. Quando arrebentou e foi embora. Tá? Com brutal volume. O volume disso aqui é basicamente a soma desses outros dois volumes das 2 semanas anteriores em uma. Um candle gigante saindo da média de 20. Isso aqui é um candle de ignição no semanal. Aí você fala, pô, mas aqui você está dizendo que é para não comprar e aqui você está dizendo que é um candle de ignição. São dois universos totalmente diferentes. Se você trabalha o diário, você está trabalhando para trabalhos de curto prazo. Dias, 2, 3, 5 dias, você não vai passar muito disso. Tá? E aqui não é um lugar para comprar.
Se você está trabalhando no semanal, você está trabalhando para 4, 5, 8, 12 semanas. É um espaço de tempo muito superior. Vamos dizer que isso aqui faça uma correção, tá? Faça uma bela correção aqui de 3, 4 semanas, depois volte a subir. Esse cara aqui, se fizer o trade, está morto, vai tomar stop. Esse cara aqui está no jogo. Por quê? Porque esse é o jogo jogado de quem joga no semanal. São coisas diferentes. Mentalidade diferente, tudo diferente. Tá? Então tem que se posicionar de forma diferente também. Aqui, ó, esse é um candle de ignição no semanal. Tá? Não está longe da média de 20, tá uma certa distância, mas para o semanal não é nada espetacular. Dá jogo? Dá no rompimento aqui. Eu não gosto de operar rompimentos. Eu geralmente espero a formação justamente daqueles tais candles que eu falo que dá uma correçãozinha, e no primeiro sinal de compra eu faria. Mas, independente da minha opinião, minha opinião vale a mesma coisa que a opinião do João ali da esquina, tá? Para quem está observando isso, se é um candle de ignição, o rompimento dele está entrada na compra para trazer para a máxima. Aí aqui o cara vai trabalhar lá no escafundó do Judas. No mínimo ele vai trabalhar com esse um candle todo aqui para cima. No mínimo ele vai trabalhar com isso aqui para cima. Vai levar lá para R$ 45. Certo? Além da máxima histórica. Se eu não me engano, essa é a máxima histórica do Banco do Brasil. Essa linha que está aqui. Ó. Então, o cara vai trabalhar com. Se ele está trabalhando esse semanal, no mínimo ele vai projetar isso aqui. O que não é pouco, né? São R$ 5, né? Dá 45 dividido por 40, grosso modo, dá 12% de alta. É bastante coisa. Ok? Bom, então temos aí os destaques nas altas. O segundo maior destaque foi a Imiglu, né, cara? O terceiro maior destaque foi a Imiglu. Mas se é Imiglu, não conta, né? Tudo sobe muito, porque o ativo vale muito pouco. Tá? Ó, fazendo aqui, subiu, fez aqui um movimento sugestivo de pivô, tem que formar um pivô de alta aqui, aí se formar um pivô de alta, você projeta isso tudo para cima e joga lá para o alto. Tá? Quando você pega no semanal, você viu que ela vinha fazendo, segurou numa região que não era propriamente um suporte, mas tornou-se, ficou aqui congestionando, e quando rompeu a congestão, deu esse belíssimo candle com volume, tá? A galera meteu os ferros para comprar, modifiquei a minha setinha sem querer, a galera meteu os ferros para comprar, mas o alvo seria a média de 20. Eu, nessa situação aqui, não teria um alvo muito longo. O alvo foi a média de 20, já começou a entrar pressão vendedora. Fechou acima da média de 20, mas tem a média de 50 paulando. Olha o que aconteceu quando encostou nos preços. A média de 50 logo acima. Eu não compraria isso. Não compraria isso, apesar do volume, apesar de tudo. Eu não compraria isso. Tendo em conta o histórico da média de 50 em relação aos preços, eu não faria preço aqui. Eu começaria a pensar numa sinalização para venda. Embora, aí volto a dizer, mas o diário, você acabou de falar que é um pivô de alta para comprar. Você está trabalhando diário, você não está trabalhando semanal. São coisas diferentes. Observa que isso aqui deu uma subida e chegou lá na média de 50. Vamos dizer que seja em 3 dias. O cara que já saiu, pô. Esse aqui ainda está no jogo, começando a jogar. São universos diferentes. Vamos ver o que deu na semana de destaques do lado negativo. Foi obviamente Americanas. Não vale nem a pena falar sobre o ativo. O ativo morreu, literalmente morreu. Observa o que a gente fala sobre um movimento de subida no ativo que está morrendo. Tá, qualquer momento é para vender. Isso aqui era trade para vender, mas infelizmente nem book tem para vender nisso. Você não tinha como pegar em BTC, não tinha para alugar. Óbvio que não, todo mundo já sabia que isso aqui ia acontecer e o ativo está indo morrendo. Pelo jeito a empresa conseguiu a recuperação judicial de emergência, mesmo assim conseguiram bloquear patrimônio, eles estão sem capital de giro. A situação da empresa é catastrófica. Catastrófica. Tá? A melhor sugestão para vocês é fique completamente longe disso. Tá? Tire do book, apague, porque é uma empresa que para não se ver por muitos e muitos anos, se ela continuar existindo. CVCB3 é o segundo maior destaque a Americana, que caiu 77% essa semana. Depois de ter caído 90% semana passada. Ou quase, né? A CVCB3 caiu 9,35% essa semana e tá com essa carinha aqui no diário. Tá? No diário ela vinha fazendo penetrações muito profundas, olha.
Isso aqui, para ser um movimento saudável de subida, isso aqui não podia perder 50% dessa subida. Perdeu. Aí conseguiu subir, fez o pivô de alta, foi. Para manter o padrão, não podia perder 50% dessa subida. Perdeu. Então o ativo está fazendo subidas? Tá, mas está fazendo subidas com fortíssimas correções que, na minha opinião, não são nada salutares. De qualquer forma, isso está formando um canal de alta. Tá? Pode a gente não gostar, eu fico bem desagradado com isso, mas entre esse fundo e esse último topo, você traça aí um canal da forma como você achar melhor. Eu gosto de traçar através de desvios padrões, de regressão linear com seus desvios padrões. Então, para um canal, isso aqui seria o que eu esperaria. Ó, para aqui, sobe, tal. Não, ele penetra todas as vezes, vai lá para baixo. Então fica horroroso, mas é um canal de alta. Você observa que tem um canal de alta ali. Se você desenhar com linhas, como a maior parte das pessoas faz, você vai pegar isso aqui, traçar assim, e observa que aqui já perdeu. Ah, mas eu não quero traçar assim não, Campos. Eu quero traçar desse jeito aqui. Ó. Beleza, aí você quer traçar. Onde eu falo que canais são muito complicados de operar, porque se você quer traçar, você faz o que você quiser. E fazer o que você quiser, cara, nunca é um bom negócio. Eu não tenho aqui o. Ah, eu tenho sim, ó. Tenho isso. Tem essa ferramentinha aqui. Ó, que é para traçar um canal. Então, se você quiser traçar um canal, você pode traçar um canal assim. Ó. Esse é um canal de alta bem largo. Tá? E aí chega. Óbvio que se está no fundo do canal, porque você acabou de desenhar nele, né? Então está no fundo do canal. Se você acredita que isso é um canal de alta, é hora de comprar para vender lá em cima. Mas eu fico muito desconfortável com essas penetrações tão, tão profundas no zigue-zague ascendente. Isso não é um padrão natural de comportamento dos ativos. Tá? Essa penetração aqui, ela me desanima de comprar. Vamos ver. Tá? Do lado de cá, olhando o semanal, você vê que ela vinha caindo, essa queda toda aqui, ó, caiu, fez a movimentação de subida e ficou andando de lado. Tá? E vem andando basicamente isso aqui, ó, visto do outro ponto de vista, dá essa cara. Tá meio diferente isso aqui, tá não? Bom, a semana terminou negativa, tá ali. A semana anterior terminou com pavio, deve ter pego parte disso. Não, tá aqui, tá correto. Mas você vê que isso aqui não é bonito. A média de 9 continua alinhada 9, 20, 50, 200. Tá? Continua sendo um Fibonacci para baixo no semanal. O ativo está caindo desesperadamente. Ele perdeu o suporte do fundo do Covid, parou um pouquinho acima disso e voltou para testar aquilo ali, ó. Aquela linha lá. Ó. Voltou para testar, ó. Caiu, voltou para testar e perdeu. Perdeu aqui era venda, tá, galera? Aqui, a perda do candle número 2 era venda. Tudo para baixo, fez o teste da resistência, perdeu venda. E é venda, né? Tudo aqui indica a venda. Próximo nível é esse 3,64, essa região aqui embaixo. Depois disso, cara, não tem nada para baixo o papel, ó, não tem mais nada para baixo. É fim de jogo, vai, já vai. Aqui é sinal é venda, 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 venda. BRKM5, BRKM5 caiu 8%. Vocês estão ouvindo o barulho de prato? Pois é, meu almoço está saindo. Então o programa já vai acabar. BRKM5 caiu 8,21% essa semana. No diário, ó, tudo para baixo. Ela vinha fazendo, ó, ela cai, fica meio que andando de lá, cai, cai, anda de lá, cai, e agora foi, né? Agora foi. A perda dessa região de suporte, acho que eu mencionei isso durante a semana. A perda dessa região de suporte. Por que meu mouse andou? A perda dessa região de suporte aqui, ó. Ih, rapaz, meu mouse está andando sozinho. que peculiar. A perda dessa região de suporte, ele anda sozinho, rapaz. Que novidade é essa? A mesa tá empenada. Em suma, perdeu isso aqui? Era para vender. Perdeu anteontem. Quem perdeu a oportunidade de fazer o trade anteontem, ontem tinha que ter vendido. Então, ainda tem um gapzinho aqui. Ó. Gap, quer dizer, urgência para fazer isso. Fiquem atentos a esses gaps. Volume alto, mas todos os volumes foram altos.
Tá? Isso aqui, aquele negócio. Primeiro gap é a ignição. Tá? Foi o gap de perdida do negócio. Um segundo gap, só no futuro a gente vai saber. Existem dois gaps de ignição? Existem. Às vezes a urgência é tão grande de fazer o trade que as pessoas aceitam preços além do que elas gostariam e aceitam os gaps. No geral, não são dois gaps de ignição. No geral, é um gap de medida. Então você pode traçar o primeiro daqui até aqui, que deu R$ 1,37. O segundo você traça daqui até aqui, daqui para baixo, e quando der R$ 1,37 você tem a medida. Então seriam mais ou menos 6% de queda. Cadê? É mais ou menos 6% de queda. E o alvo seria lá em R$ 20,52. Então o alvo seria por aqui, R$ 20,52. Se isso aqui for um gap de medida. Tá? No semanal, a coisa não é muito diferente. Vinha caindo, ficou ali andando de lado. A perda da região de suporte, está aqui a região de suporte, era a venda. Tá? Você pode vender pela mínima do candle 50 ou pela mínima do candle número 1, esse aqui. Uma ou outra, tanto faz, era a venda e a venda mantém. Ó. Aqui também tem o Fabulous 4. 9, 20. Ah, não, aqui não está perfeito, não, desculpa. A média de 50, interessantemente, está lá por cima. Provavelmente esse candle interessante, essa média está aqui tão acima. Não tem o Fabulous 4, as médias não estão alinhadas, uma delas está desalinhada, mas pelo menos a de 20 e a de 9 estão, e estão abrindo, ó, estão abrindo o seu espaço. De qualquer forma, a venda era aqui clara. Certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembre-se, essas análises nós fazemos todos os dias da semana. Então, venha para o nosso canal, assine o canal, participe da nossa comunidade. É uma comunidade pequena, mas é simpática, muita gente ativa, muita gente interessante. De segunda a sexta nós fazemos isso e no sábado a gente faz a análise semanal. Valeu pela presença de todo mundo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.